Mais uma vez, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, o irmão Wellington Ramos convidando você para iluminar o seu entendimento, para que juntos sejamos edificados no conhecimento da exposição, da aplicação, do ensino da verdade do Evangelho de Cristo para a nossa meditação e a nossa edificação e o nosso conhecimento cada vez mais firmados no Senhor pelo alimento da busca do conhecimento de Cristo, daquilo que Ele nos trouxe, daquilo que Ele nos revelou, daquilo que Ele nos mostrou para a nossa vida em comunhão com Deus. E eu quero convidar vocês agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui no retorno, para a gente trabalhar mais um assunto importante para o nosso conhecimento, que a palavra de Deus, ela nos traz o conhecimento. Deixa eu ver aqui se o som está saindo, porque eu tenho gravado alguns vídeos, e quando eu vou olhar o som, pessoal, o som não está saindo. Então eu estou aqui agora para averiguar, observar e ver se o som está saindo. Vamos lá? Pronto, eu estou aqui no retorno, estou vendo que o som está ok, tá? Eu estou aqui me vendo no retorno, gente. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar esse trabalho. Esse trabalho que é muito importante. É o trabalho do ensino, da exposição, da instrução, da orientação da palavra de Deus. O que nós cristãos precisamos é se congregar. Não é estar dentro de congregação vivendo formalidade. Não é estar dentro de ambiente formal, restrito. Não é estar dentro de uma formalidade vivendo legalismo. Vivendo atividades e formalidade religiosa. O que nós precisamos é congregar, se reunir, independente do lugar, independente da quantidade, independente de onde quer que seja, seja na casa, seja na praça, seja num ambiente público, seja em qualquer lugar. O que a Bíblia nos adverte é não deixar de congregar. O que é congregar? Se reunir. Não é viver uma formalidade religiosa dentro de um ambiente centralizado, subjugado, restrito numa bolha denominacional. A Bíblia não ensina isso. A palavra de Deus nos ensina, os cristãos foram orientados a estar comungando a fé um com o outro. Porque quando nós comungamos a fé, se reunimos, nós aprendemos, exortamos um ao outro, admoestamos, estimulamos um ao outro na fé. Quando a gente vê que o irmão está desanimado, a gente vê que o irmão está perdendo o foco, perdendo o entendimento, saindo da direção, e a gente tem que estar lá orientando, advertindo, corrigindo o irmão no caminho, na direção do Evangelho. Então, a importância de se congregar é para isso, para que um ajude o outro no estímulo da fé. Não é para viver uma formalidade dentro de um ambiente subjugado, porque tem que estar naquele ambiente, porque ali é o lugar onde Deus está. Isso não existe. Isso é um ensino maldito que priva os irmãos da comunhão. Você sabia disso? Deixa eu te explicar isso aqui. Isso é muito importante levar para o entendimento das pessoas que estão presas nesse princípio de igreja que vive. É uma prisão que Satanás criou que vem ao longo dos séculos as pessoas privadas da comunhão com Deus, escravizadas, centralizadas no ambiente, subjugadas na regra, na norma dos homens, onde estão dentro de uma situação robotizada. O sistema religioso igreja é uma maldição para quem vive dentro dele, subjugado a ele. Isso priva, isso impede, isso atrapalha a comunhão dos santos. Esse conceito de igreja, denominação, isso separa, isso cria facções, isso traz divisões, isso não edifica, isso não traz crescimento para o corpo de Cristo, igreja. Esse princípio de igreja, denominação, instituição, onde cada um vive o seu relativismo, onde cada um vive a sua verdade de Deus relativa, a sua vida, o seu mundo relativo de Deus, isso é uma maldição, irmãos. Hoje
Deus, Ele me dá essa visão, Ele me dá esse conhecimento, pelo o exame que eu faço da palavra. Eu quero que outros também possam ver isso e ser libertos desta grande maldição desse princípio de igreja, onde as pessoas se isolam, onde as pessoas ficam restritas, onde as pessoas se colocam no individual, se colocam como detentora de Deus, onde as pessoas mistificam o lugar, o ambiente, criando a ideia de que ali é a casa de Deus, de que Deus está ali, onde as pessoas é desviada do alvo, perde o entendimento dos princípios, dos valores, onde colocam igreja como lugar de vida com Deus, como lugar central, como casa de Deus, como lugar de vida com Deus, e o povo centraliza a vida e começa a ser devoto e praticante, não é a Cristo pela palavra. O povo, dentro desse entendimento de igreja, eles são devotos e praticantes de obra, de trabalho, de obrigação, de ativismo religioso dentro de igreja. E esse princípio de igreja é uma maldição, irmãos. Ele separa a divisão dos santos, ele separa a comunhão dos santos. Ele priva os santos da comunhão. Porque você vê hoje, se você for viver dentro desse princípio de igreja, aí você vai viver isolado no seu sistema denominacional. Aí o outro já vai se denominar de Deus e você não. Aí você vai se denominar de Deus pelo sistema. Aí você centraliza a sua vida com Deus é onde? Não é em Cristo, pela palavra. É no sistema, nas atividades, nas obrigações, nas regras, nas metas, no cumprir, no dever do sistema religioso da igreja. É isso, não é que o povo vive. Aí você é privado de congregar com os irmãos. Você não pode se reunir com os irmãos para comungar a fé, porque você tem a obrigação, você é obrigado a congregar só na igreja, no ambiente que foi colocado para você como lugar místico, o lugar central de você viver a fé. É ali que você tem que viver sua fé, é ali que você tem que ser de Deus, servir a Deus, e é com aquele povo, daquele ambiente que você tem que manter a comunhão. Você não pode congregar, você não pode se reunir, você não pode trabalhar com a informação do Evangelho com outras pessoas em outro lugar, porque você é obrigado, você é oficial da igreja, você é membro daquela igreja, denominação, você tem que estar nos trabalhos oficiais, na rotina, na formalidade dos trabalhos daquela denominação, e com isso você se priva da comunhão dos santos, você fica restrito numa comunhão isolada, numa bolha denominacional, vocês ficam numa vida restrita, não vivem a vida ampla em Cristo, vocês vivem uma vida restrita, centralizada em uma limitação de uma bolha denominacional. Isso é maldito, irmão. Se a gente for examinar as Escrituras, nós não vamos ver os apóstolos criando igreja, denominação, lugar, estabelecendo ordenança para os irmãos estar ali naquele ambiente, porque ali é o lugar onde Deus está, é ali que tem que servir a Deus, você tem que ser dessa igreja, tem que estar nessa igreja. Os apóstolos, eles não criaram, eles não pregaram esse princípio de igreja que hoje o povo vive. Eu estou sendo muito bombardeado porque eu estou sendo uma voz de Deus no deserto, condenando e mostrando a verdade diante desta grande mentira de Satanás, pregada dentro desse princípio de igreja, onde as pessoas estão ao longo dos séculos aprisionadas, escravizadas, impedidas da comunhão com Deus. Hoje eu estou denunciando, hoje eu estou mostrando a verdade e condenando essa mentira. Estou chamando o povo para pensar, estou estimulando as pessoas, provocando as pessoas a pensar, olhar para a palavra e observar o que o cristão é orientado a viver, aonde o cristão é orientado a estar, aonde o cristão tem que devotar e consagrar a sua vida a Deus. Não é dentro de um ambiente de igreja servindo na atividade religiosa, é dentro da palavra, pelo conhecimento, na direção de Cristo. É aí que o cristão tem que conservar a sua vida, tem que consagrar o seu viver, tem que devotar a sua vida, tem que se dedicar, é numa vida de obediência a Cristo pela palavra. O lugar que devemos estar para a nossa vida está em Deus, vivendo, adorando e servindo a Deus. Não é dentro de ambiente religioso, subjugado em regra, atividade. Olha, irmãos, é tanta atividade religiosa dentro desse sistema religioso. As pessoas não têm tempo de pensar, de viver para a família, de trabalhar. Tem gente aí sendo cobrada a deixar o trabalho para poder estar na atividade de igreja. É atividade de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. É tanta atividade religiosa, é tanto compromisso, é tanta regra, é tanto evento, é tanta invenção para levar o povo a viver uma vida escravizada de ativismo dentro de
de religião dentro da igreja, que o povo não está percebendo, o povo ficou viciado. O sistema é uma grande cadeia que prende as pessoas, aonde vicia as pessoas na vida de culto, na vida de atividade religiosa, centralizado, compromissado no ambiente, para estar lá atendendo o chamado, para estar lá ativo nas obrigações, nas tarefas, e o povo não percebe isso. O povo hoje deixou a palavra de Deus de lado, centraliza a vida no entendimento de igreja. Não, tem que viver minha vida com Deus, tem que ir para a igreja, tem que buscar a Deus, tem que ir para a igreja. E a palavra, gente, as pessoas não estão nem aí para a palavra não está no entendimento desse povo. Esse povo não para aprender de Deus, ser instruído por Deus pela palavra, para viver para Deus aquilo que Deus mostra na palavra. Não, a minha vida com Deus é no culto, é no trabalho, é na campanha, é no departamento, é dirigindo isso, é dentro de atividade, é dentro de entretenimento religioso, que o povo está preso, convocado, obrigado a estar com a sua vida servindo, consagrada, devota, restrita, centralizada dentro desses ambientes de igreja, onde o povo está amaldiçoado dentro dessa maldição, desse anátema. E o povo não percebe isso, irmão. E quando a gente vai abrir os olhos das pessoas, esclarecendo, as pessoas se voltam para nós com ira, com ódio, com raiva, combatendo, resistindo, irmão. Olha para aí como o diabo fez na mente desse povo. Povo aprisionado dentro de uma vida escrava na religião. A religião é uma grande cadeia de Satanás, irmão. Esse sistema, a igreja, não tem nada a ver com Jesus, irmão, não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com o cristão. O cristão não foi chamado para viver uma vida para Deus dentro de igreja, por meio de igreja. O cristão é chamado para estar em Cristo, viver uma vida para Deus por Cristo, na palavra de Cristo, com o nosso entendimento iluminado por ela, que é lâmpada e luz para nos guiar na vida com Deus. E os cristãos é privado. Vá você se reunir com outro irmão que não é da sua denominação, do seu sistema religioso. Vá para um culto, vá para uma reunião na casa dele. Se o teu líder da tua denominação souber, vai te disciplinar, porque você tem que estar aqui. A sua igreja é essa, é aqui que você adora a Deus. É aqui o seu compromisso com Deus. É mentira, o meu compromisso com Deus não é dentro de igreja, é na palavra, é com Cristo, aonde quer que esteja, um grupo de irmãos, em nome de Jesus, se alimentando da palavra, levando a informação do Evangelho, ali eu vou estar. A igreja de Deus não é principiada dentro de uma denominação. A igreja de Deus não é um sistema. A igreja de Deus não é um lugar onde você tem que estar como igreja para ser igreja, dentro de igreja. Jesus nunca pregou isso, nunca ensinou isso. Igreja de Deus é pessoas que têm que estar, para ser igreja, tem que estar em Cristo. E essa igreja, a pessoa tem que estar vivendo amplamente no mundo, como luz iluminando aos que estão nas trevas. Jesus não chamou ninguém para viver restrito, isolado, dentro de uma situação restrita, no ambiente religioso, na norma, na regra, nos princípios estabelecidos pelos homens. Jesus não levantou um povo para viver escravizado dentro de uma vida robótica, alienada de igreja. Jesus não levantou um povo para viver centralizado, isolado, dentro de um ambiente, rodando naquela formalidade religiosa. Jesus não levantou um povo para estar subjugado, escravizado, no domínio, na autoridade de nenhum líder de igreja. Jesus levantou um povo para a liberdade, para viver uma vida ampla, na direção dele, na submissão a ele, na obediência a ele, adorando, louvando, servindo a ele com a nossa vida e o nosso viver, aonde quer que estejamos. O cristão, ele é carta viva de Deus aonde quer que ele esteja. O cristão, ele não é propriedade de nenhum sistema religioso, vivendo para o sistema, dentro do sistema, restrito no sistema, centralizado no sistema, colocando a sua vida como se fosse para Deus pelo sistema. Não. O cristão, ele é uma propriedade de Cristo, ele é um membro da igreja de Deus, corpo de Cristo. Não é membro de igreja de homens, de instituição, que os homens criam com as regras, com as normas e dominam o povo de autoridade, onde o governo dessas igrejas é o homem. A igreja de Deus, o governo é Cristo. Cristo não deixou nenhuma autoridade espiritual para nós, igreja dele. Cristo não deixou nenhum ambiente para a gente estar. O lugar que devemos estar é nele. A autoridade espiritual é ele. Amém, meus irmãos?
Então, você é privado da liberdade, você é privado da comunhão com os irmãos, porque você tem que estar subjugado dentro de uma bolha denominacional, com uma vida como se fosse para Deus, restrita, centralizada no ambiente, pelas regras, pelas normas do ambiente, onde você está robotizado, alienado, escravizado. Essa é a verdade. Você protesta, você esperneia, você diz coisa, você fica com raiva, você mostra o seu argumento, mas você nunca vai aceitar a verdade porque você está na mentira. A verdade sempre vai prevalecer. Você pode usar o argumento que quiser, você nunca vai provar que essa vida sua de igreja é a vida que Jesus pede para a gente viver. Você nunca vai provar usando o princípio bíblico dentro do que Jesus ensinou, que essa vida que você vive de igreja é a vida que ele ordenou. Jesus nunca orientou isso. Jesus nunca orientou ninguém a estar dentro de nenhuma igreja. Jesus nunca mandou ninguém viver ritual, cerimônia, sacrifício, penitência, flagelo, vida de obrigação de igreja. Jesus nunca ensinou isso a ninguém. Jesus nunca mandou ninguém buscar a Deus em nenhum lugar, nem templo, nem casa de Deus, nem santuário. Jesus nunca ensinou ninguém a viver uma vida com Deus por meio de ambiente religioso, cumprindo regra, norma, vivendo dentro de uma formalidade de usos e costumes. Nada disso Jesus ensinou que vocês vivem escravizados. Então esse é o meu trabalho. Eu vou estar sempre trabalhando essa verdade para condenar a mentira que o mundo está vivendo hoje. A grande mentira de Satanás, por onde tem prendido milhares e milhões de pessoas ao longo dos séculos, é essa mentira de igreja, esse princípio de igreja que o povo está vivendo, com as suas vidas escravizadas, pensando que estão vivendo para Deus. Eu vou estar sempre pregando isso. Mas eu quero agora convidar você, depois dessa introdução, levando a luz para iluminar você dentro dessas trevas, desse engano, dessa mentira, desse princípio de igreja que você está vivendo, né? O trabalho é esclarecer, faça um exame na palavra, veja onde foi que Jesus ensinou alguém, ordenou alguém, está dentro de alguma igreja, irmãos. Não pega os textos isolados que esses homens falsificam a interpretação para dizer que você tem que estar numa igreja, tem que ser de Deus numa igreja. Isso tudo é artimanha de Satanás, é mentira do diabo. Eles deturpam o texto, eles manipulam, falsificam a palavra de Deus. Jesus nem os apóstolos nunca orientou, nunca estabeleceu nenhum lugar, nenhum ambiente, nenhuma denominação, igreja para o povo estar, como lugar central da vida com Deus, como lugar onde o povo tem que estar para ter comunhão com Deus e com os irmãos. Os apóstolos nem Jesus nunca ensinaram isso. Que você possa examinar as Escrituras. E falando em examinar as Escrituras, vamos trabalhar um texto aqui que eu quero levar para vocês, né, aquilo que vocês precisam conhecer, que o texto nos ensina, aquilo que a palavra nos ensina. É isso que nós temos que valorizar, priorizar na nossa vida, é o buscar o conhecimento da palavra, irmão. Nós devemos congregar para isso aqui, para receber a edificação do conhecimento de Cristo na nossa vida. Não é congregar nesses ambientes para viver a formalidade de apresentação, de atração, de culto, de evento, de astro, de profeta, de pregador, de conjunto, de testemunho, disso, daquilo, outro. Outras pessoas se congregam para viver essa formalidade religiosa, cheia de atração, de atividade. O povo acostumou, o povo está preso, distraído, meu irmão, da vida com Deus, perdido do entendimento de Deus, porque estão levados dentro dessa formalidade maldita que estão vivendo dentro dessas latas de conservadorismo maldito da religião igreja. E o povo se gloriando, eu sou da igreja, eu sou da igreja, eu sou da igreja, eu sou de Cristo, irmão. Onde é que você vê algum apóstolo dizer eu sou de igreja, eu sou de igreja? Eu sou de Cristo, irmão. Eu não sou de igreja A, de igreja B, eu não sou membro de igreja do homem. Eu sou membro da igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. Eu sou membro dessa igreja porque eu estou em Cristo. Só pode ser membro da igreja de Deus quem está em Cristo. Não é quem está em igreja de homem sendo membro da igreja de homem, achando que é de Deus. Mas vamos lá. Vamos lá. Vou continuar. Tem muito tempo, enquanto Jesus não me levar, eu estiver na terra, eu vou estar pregando a verdade, constantemente condenando essa mentira. E quem tiver ouvido para ouvir, que ouça. Amém? Nós precisamos nos congregar, nos reunir para essa finalidade, irmão. Não é para perder tempo vendo atração religiosa dentro da igreja, não. Ah, é o grupo de louvor, é o conjunto, é o profeta, é o testemunho, é o pastor A, é o pastor B, é tanta atividade.
Você tem que buscar congregar para aprender mais de Cristo, não é para viver a formalidade religiosa dentro desses ambientes de igreja, vendo atrações ali sentadas e as atrações sendo apresentadas para vocês nos palcos das igrejas chamadas de púlpito. Nós temos que congregar para receber o ensino de Cristo toda hora, todo dia, para a nossa edificação, irmão. Hoje o povo se congrega para quê? Para ver a programa. Qual é a programação hoje do culto? Qual é a programação hoje da atividade dentro do centro religioso igreja? Hoje tem o conjunto A, hoje tem a apresentação do coral, hoje tem a apresentação das crianças, hoje tem a apresentação dos jovens, hoje tem o grupo dos diáconos, hoje é o aniversário da igreja, hoje é o culto da campanha, hoje é o culto de louvor, hoje é o culto, meu Deus do céu, é tanta atividade e o povo perdido da vida com Deus. Vida cristã não é vida de igreja não, isso não é vida cristã não, isso é vida maldita, irmão. A vida cristã é andar no conhecimento de Cristo, viver uma vida dentro do conhecimento de Cristo, não é uma vida dentro de formalidade religiosa não. Vida cristã não é isso não, irmão. Nós devemos congregar, não é para estar dentro de uma vida formal de atividade religiosa não. Nós devemos congregar onde tem alguém ensinando a palavra. Não importa se é na igreja A, igreja B, ou é na rua, ou é na praça, ou é na casa. O que importa é a palavra, onde ela está sendo ensinada. É ali que eu vou estar para me edificar no conhecimento de Cristo, me alimentando da doutrina e do ensino, irmão. Não é dentro de igreja em atividade, não. A programação cheia de atrações e atividade para o povo assistir. E o povo lá, tudo distraído, se emocionando e sentindo aquela coisa gostosa, porque Deus está aqui, Deus está bem longe, irmão. Deus não está dentro dessas igrejas não, irmão. Essas igrejas aí não estão levando Deus para vocês não está levando o conhecimento de Deus não. Essas igrejas que vocês estão reunidos dentro delas estão cada dia mais se perdendo, endurecendo o coração, vivendo a ignorância e perdidos de Deus pelo entendimento corrompido. É o que está acontecendo na vida desse povo de igreja, que só olha para a igreja, para o pastor, idolatram, veneram seus líderes, estão defendendo princípios e valores com a vida escravizada, devota e consagrada, não é a Deus pela palavra, é aos homens dentro de igreja, e o povo não percebe isso. Ficam me julgando, me condenando e querendo ser certo. Querendo argumentar uns argumentos faliciosos, uns argumentos fracos, não usam a palavra, usam um texto distorcido para criar a ideia de que a vida de igreja foi Jesus que ensinou. Mentira! Teve um que chegou para mim e disse assim, não, mas Jesus estava no templo. Jesus ia para o templo congregar, ele vivia no templo. Não, Jesus não ordenou ninguém estar dentro de templo. Jesus não ensinou ninguém a buscar a Deus e adorar a Deus em templo. Será que você é tão cego que não vê Jesus ensinando a mulher que perguntou a ele aonde era o lugar de adorar a Deus? Ele disse que não era nem no templo, nem no monte. Vocês são tão cegos que ignoram o que Jesus ensinou para viver a mentira que os homens ensinam para vocês dentro de igreja, em nome de verdade de Deus, irmão. Jesus disse que o templo seria derrubado. Jesus não mandou ninguém estar vivendo uma vida com Deus de fé dentro de nenhum templo. Jesus não levantou nenhuma instituição, nenhum ambiente centralizando para você viver mistificando o lugar como se fosse casa de Deus, como vocês vivem hoje na idolatria de ambiente, mistificando o ambiente como um lugar santo, sagrado, casa de Deus. Isso é paganismo, isso é misticismo. E vocês não percebem, vocês estão cegos espiritualmente. Vocês não conseguem ver a verdade aqui no rosto de vocês. Porque o diabo cegou o entendimento de vocês para vocês não contemplar a verdade do Evangelho e continuar vivendo preso, escravizado em maldição dentro dessa mentira de igreja. O cara chegar para mim e dizer, não, Jesus não deixou a igreja para o povo viver. Ele estabeleceu a sua igreja, Jesus, e ele mandou ir para a igreja. Que igreja, irmão? Essa igreja que vocês vivem hoje, esse princípio de igreja maldito que vocês vivem, com a vida devota, escravizada, servindo como se fosse a Deus. Jesus nunca centralizou o homem para nenhum outro lugar, a não ser para ele. Aprendam isso aqui. Jesus veio trazer para o povo conhecimento e a vida com Deus não foi dentro de lugar, foi nele mesmo. Jesus não veio chamar ninguém para encontrar Deus e para viver para Deus dentro de nenhuma igreja, de nenhum templo. Foi nele e por ele. Aprendam isso. Jesus não ensinou ninguém a ser santo, devotar e consagrar e viver uma vida de adoração a Deus dentro de trabalho, de ritual, de sacrifício, de penitência, de obrigação de igreja, dentro de igreja não. Foi nele pela palavra dele.
Toda a direção de Jesus para o pecador encontrar Deus foi nele e por ele, não foi dentro de igreja de nenhum lugar não, fazendo nenhuma prática, nenhuma obra, nenhum ritual, nenhum cerimonial não. Foi nele e por ele, crendo nele. Todo o foco que Jesus mostrou para o pecador viver uma vida com Deus foi centralizado nele, em Jesus. Ele não levou ninguém a dentro de nenhum ambiente como vocês vivem não. Vocês querem ainda me contestar, querem me refutar. Tudo perdido no entendimento, com o entendimento obscurecido, usando a palavra distorcida pela mentira desses homens, que cauterizou na mente de vocês, usando o texto isolado, usando o texto fora do contexto, falsificando a palavra de Deus, deturpando a verdade do Evangelho e levando para vocês esse ensino maldito de igreja que vocês estão vivendo, onde muitos estão fazendo seu negócio com essa mentira. Muitos estão prosperando com essa mentira de igreja, abrindo seus comércios, escravizando pessoas a serviço dele como se fosse para Deus, dentro de igreja e o povo perdido de Deus. Gente, esperta, irmão. O conhecimento está sendo levado para vocês. A verdade está sendo levada para vocês. A luz está sendo levada para vocês. Permanece nas trevas quem não quer enxergar. Quem não quer vir para a luz, permanece nas trevas. Foi o que Jesus disse, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Vocês não querem perder essa vida satisfatória de igreja, aí não aceitam a verdade para continuar vivendo essa maldição dessa vida satisfatória de igreja, desta vida escrava de atividade de igreja que vocês vivem. Vocês não percebem. Vocês se tornaram dependentes de igreja. Ai de vocês se não tiver atividade de igreja, se não tiver o local de igreja para vocês estar lá, vendo as atrações, vivendo o entretenimento, praticando sua vida como se fosse para Deus, porque tudo de vocês é centralizado nesse ambiente e vocês estão escravizados e aprisionados dentro dessa mentira, pensando que essa vida de vocês é de Deus, pensando vocês que estão adorando e servindo a Deus, pensando vocês que estão vivendo para Deus. Jesus vai dizer que adoram a Deus em vão. Vocês estão seguindo o preceito dos homens, esse ensinamento, não de Deus. Estão adorando a Deus da boca para fora, é uma adoração em vão. É uma adoração vã. A fé, o sacrifício de vocês, nessa fé que vocês vivem, é de tolo. É reprovada essa fé. Grande vai ser a vergonha, o desprezo e a decepção eterna que esses milhares e milhões de pessoas que vivem sua vida devota como se fosse para Deus por meio do sistema, religião, igreja, vão sofrer quando deste mundo partir para a eternidade, por não ter dado ouvido à verdade, a verdade sendo pregada, levando para eles esclarecimento, corrigindo, repreendendo, e eles ignorando e reprovando e endurecendo o coração para a verdade, não aceitando a verdade, e aí continuam dentro da mentira e da condenação. Quem tem ouvido para ouvir que ouça, irmão. Meu trabalho é esse. Você pode trabalhar a sua crítica, o seu contrário, o seu questionamento, porque eu vou sempre estar combatendo o erro com a verdade, a mentira com a verdade. Eu vou estar sempre ministrando a verdade. E ninguém vai conseguir, porque ninguém resiste à verdade. Não tem teólogo, não tem pastor, não tem padre, não tem papa, não tem você de nenhuma igreja que vai trazer um argumento para provar essa ideia que você vive de igreja, esse princípio de vida escravizada e devota por meio de igreja. Você nunca vai encontrar base nem apoio na Bíblia para essa vida maldita que você vive de igreja. Dentro dessas regras, dentro dessas normas, dentro desses rituais, dentro desses cerimoniais, dentro dessa vida submissa na autoridade dos homens, dentro dessa vida escrava e devota centralizada no ambiente, onde vocês mistificam, onde vocês veneram, onde vocês idolatram, onde vocês criam a ideia de que ali é casa de Deus. Nunca vocês vão ter apoio bíblico para justificar essa heresia que vocês vivem. A palavra condena essa heresia que vocês vivem. Esta mentira pregada por Satanás, por onde tem prendido e impedido milhares e milhões de pessoas ao longo dos séculos da comunhão com Deus, porque estão centralizando no caminho errado sua vida, que é o caminho de igreja, não é o caminho que é Cristo. O caminho para Deus, para a vida com Deus é Cristo, não é a igreja. E o diabo colocou esse caminho para desviar muitos e levar muitos a se perder do caminho da salvação. Mas, quem tem ouvido para ouvir que ouça, eu estou sempre pregando, tá? E com isso eu estou arrumando um bocado de inimizade.
Tem um bocado de irmão que antigamente dizia que eu era, tu é o cara, ué, tu é homem de Deus, tu és uma bênção. Hoje eu sou maldição. Hoje eu sou do diabo, hoje eu sou um aborto, hoje eu sou uma miséria para eles, porque eu estou hoje incomodando eles com a verdade, porque eu não vou ser conivente com eles. Não venha me trazer bajulação, não venha me trazer elogio, não venha querer me agradar, porque eu não vou ser conivente com a mentira não, irmão. Eu não estou aqui para agradar fulano, ciclano, nem beltrano. Se vai se aborrecer comigo por eu estar pregando a palavra, aborreça-se quem se aborrecer. Estou preocupado, mas fulano é tão legal comigo, fulano me agrada, fulano diz que eu sou homem de Deus, fulano diz que eu sou uma bênção, eu não vou constranger ele não, vou constranger. Se fulano tiver errado fora dos princípios do Evangelho, eu vou constranger e corrigir fulano. O apóstolo Paulo, ele não teve papa na língua não, ele não buscou agradar Pedro não. Pedro era o ancião dos irmãos em Jerusalém, Pedro era uma pessoa muito respeitada no meio do judeu, mas Paulo não quis saber da consideração, do respeito de Pedro não. Quando Paulo viu que Pedro não andava bem nem direitamente pela verdade do Evangelho, o texto diz que Paulo repreendeu Pedro na hora, diante de todos, na cara. Porque Pedro era repreensível, Pedro não estava andando nem bem e nem direitamente pela verdade do Evangelho. Tem que ser repreendido todo aquele que está trazendo conceito, princípio, valor, ensino, que não condiz com o Evangelho, que é maldição, que faz o povo se perder da direção do Evangelho, tem que ser repreendido, irmão. Vá lá em Gálatas 2, do 11 ao 14, você vai ver. Você vai ver Paulo repreendendo Pedro, que eu estou aqui mostrando. Pode ser pastor, presidente, papa, padre, pode ser governador, senador, desembargador, pode ser o profeta, o anjo, o arcanjo, o querubim, o serafim. Paulo vai dizer, se não traz o evangelho, não receba. Não receba. Autoridade para a igreja não é pastor, papa, nem padre, nem profeta, nem arcanjo, nem querubim, nem apóstolo, nem ancião, nem coisa alguma, nem sacerdote. A autoridade para a igreja é Cristo, a palavra. E se alguém traz alguma coisa que não condiz com a verdade de Cristo, com a palavra de Cristo, não receba, se aparta dele. É isso que a palavra nos ensina, irmão. Todo aquele que prevarica e não persevera com a doutrina de Cristo, na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Esse ensino de igreja, esse ensino de vida maldita, de sacrifício, de ritual, de cerimonial, de obrigação de igreja, esse ensino de que igreja é casa de Deus, onde o povo centraliza e vive a sua vida devota, escravizada, a vida inteira dentro de igreja, servindo como se fosse a Deus, isso é maldito, isso não é doutrina de Cristo. Jesus não ensinou isso a ninguém. Jesus não mandou ninguém crer nele e passar a sua vida inteira vivendo dentro de um sistema religioso, servindo. Jesus mandou crer nele e perseverar, guardando e praticando a palavra dele, sendo prudente para que a nossa vida esteja edificada na rocha, ouvindo e praticando a palavra dele. Não é com vida escravizada de formalidade dentro de ambiente. Mas, vamos lá. Vamos para a palavra aqui. Eu quero convidar você. A ler comigo o que está escrito aqui na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos trabalhar aqui agora a palavra, né? A gente já trouxe uma exortação, admoestando, corrigindo, repreendendo. Vamos usar agora a palavra para edificar mais a nossa vida no conhecimento de Cristo, da verdade do Evangelho. Veja o que Paulo vai dizer aos irmãos. Vamos ler esse texto que é muito importante, que está aqui na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Olha o que Paulo vai dizer. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Essa reunião que Paulo fala é quando Ele vier. Que todos os membros que formam a Igreja de Cristo vamos estar indo ao encontro da grande e gloriosa reunião com Cristo. Todos juntos. Aleluia. E aí Paulo vai dizer, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Irmãos, cuidado para o teu entendimento não estar sendo obscurecido. Porque vida com Deus é questão de conhecimento, do entendimento. Não é questão disso que você vive escravizado, não. Vamos lá. Aí Paulo vai dizer, cuidado para não se mover facilmente do vosso entendimento,
nem vos perturbes, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo vai dizer, cuidado, irmão. Não entre em perturbação não, com nada. Não deixe ninguém perturbar o seu entendimento e tirar você do conhecimento. Seja por espírito que está sendo revelado, está sendo trazido para ele, por carta, por doutrina, por ensino, por nova revelação, nova visão. Não recebam nada disso. Nada, nada, nada. Se mantenha no entendimento do Evangelho, não se deixe perturbar, não se deixe desviar, não se deixe sair da direção do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então Paulo agora vai dizer, não deixe ninguém lhe perturbar, dizendo que Jesus já veio, que ele vai vir amanhã ou depois, o dia tal, não. O que surgiu no século XVIII, de pessoas dizendo, determinando, estabelecendo o dia, a hora e o ano da vinda de Jesus, irmão, no século XVIII, século XIX, aliás, surgiu Charles Taze-Russell, fazendo cálculo e determinando o dia e a hora da vinda de Jesus. Surgiu os fundadores do adventismo do sétimo dia, Charles Miller, Edison Eron e Ellen Goodwin, todos eles afirmaram o dia, a hora e o ano da vinda de Jesus. Os falsos profetas se levantaram e criaram doutrinas e o povo está aí hoje perdido na doutrina dos falsos profetas. É tanta gente dizendo que Jesus mostrou para ele o dia e a hora da vinda, enquanto Jesus disse que isso a ninguém pertence saber. Ele, quando vier, ninguém vai saber o dia e a hora. Ele vai vir de surpresa para levar os que estão de pé, os que estão vigiando, os que estão neste aguardo. Aleluias. E Paulo vai dizer aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2. É muito importante isso aqui, porque Paulo vai falar da vinda de Jesus e do aparecimento do anticristo nesse contexto aqui. E Paulo vai dizer, olha, gente, não se engane, não se perturbe, não deixe ninguém tirar vocês do entendimento. Porque antes que isso aconteça, vai vir primeiro a apostasia. Essa apostasia que Paulo fala já aconteceu, irmão. Essa apostasia aqui, sabe quando foi que se deu? E hoje continua. A apostasia hoje está banalizada, a apostasia. Mas essa apostasia aqui, essa grande apostasia, deixa eu explicar aqui para vocês. Sabe qual foi o tempo que se deu a grande apostasia dos princípios da Igreja de Cristo, dos cristãos? Foi no século III. No final do século II para o século III. A grande apostasia se deu quando a maioria dos cristãos abandonaram a vida de liberdade, de fé em Jesus, e passaram a buscar uma vida aprisionada, servindo ao sistema Igreja Católica Romana, como se ali fosse um lugar de servir a Deus. Foi daí que veio esse princípio de igreja, tá? Que o povo hoje está preso, servindo como se fosse para Deus. Porque a grande apostasia, muitos apostataram da fé nesse período, onde muitos cristãos, com a ideia que foi criada dentro do sistema católico romano, dizendo que a Igreja Católica era a Igreja de Cristo, e o povo agora, para viver a fé em Cristo, tinha que estar dentro da igreja, subjugado na autoridade dos líderes da igreja, vivendo os cerimoniais, os rituais, as práticas, as obrigações da igreja. Aí o povo passou a viver uma vida escrava dentro do ambiente igreja, restrito, como se fosse para Deus, deixando a liberdade de Cristo, deixando a fidelidade com Cristo, deixando a vida na direção de Cristo e passando a buscar, a viver uma vida com Deus por meio de igreja. Como se Cristo estivesse dentro da igreja, como se Cristo criasse o ambiente igreja para o povo estar lá servindo. Foi essa a grande mentira que o diabo, usando o sistema católico romano, criou. E a partir dali, se pregou essa mentira naquele período que hoje foi abrangente. E hoje, muitos sistemas religiosos se formaram com essa mentira, de que agora você tem que viver com Deus dentro de determinado sistema, determinado local, subjugado a determinada autoridade dos líderes, porque ali é onde Deus está, a autoridade de Deus é o líder e a vida com Deus é dentro das regras, das normas. Então esse princípio de igreja surgiu daí. Foi a grande primeira apostasia do período do cristianismo.
da igreja de Cristo, do povo de Cristo, que apostataram da fé. Só que nesse período, muitos cristãos deixaram a vida de fé em Deus por Cristo e foram viver a sua vida de fé em Deus por igreja. Mas a verdade é que nem todos se corromperam. A maioria se perderam, apostataram da fé. Mas o grupo menor permaneceu fiel a Cristo, permaneceu com a vida devota a Cristo, com a sua vida guiada por Cristo, e não se deixou levar por nenhuma influência de vida com Deus por igreja, dentro do sistema católico romano. E a partir daí começou uma grande perseguição. Aqueles que não aderiam à fé católica, como fé em Deus, fé cristã. Rapaz, quando a gente tem o conhecimento, é muito bom. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora o sistema católico romano se denominou a Igreja de Deus, o porta-voz de Deus na terra, e tudo de Deus tinha que ser pela Igreja Católica Romana e pelos líderes, que começou pelo Papa, que foi Constantino, se declarou Papa, e começou a declarar agora que era o instrumento de Deus, a Igreja Católica Romana. E todo o povo, para viver a fé em Deus, tinha que ser pela Igreja Católica Romana. Olha que grande mentira o diabo começa a pregar agora, e levou muitos cristãos a apostatar da fé, a deixar a vida de liberdade com Cristo e passar a ser um produto do sistema religioso católico romano, como membro da igreja, como se fosse de Deus. Olha onde entra essa questão que eu falo sempre. E agora os cristãos verdadeiros, que se manteram fiel a Cristo, que não se corromperam, não apostataram da fé dentro desse princípio de igreja, passaram a ser perseguidos e chamados de herege, desigrejado, porque não quer se filiar às igrejas, porque não quer ser escravo de igreja, quer se manter na liberdade servindo a Cristo. E passaram a ser considerados desigrejados. E a Igreja Católica Romana começou a perseguir, lançando perseguições em nome de obra de Deus, em nome de fazer a vontade de Deus. Começou a considerar os cristãos como herege. E agora, olha, eu vou só falar isso aqui para voltar para aqui para a palavra. Pesquise aí no Google sobre o período da Inquisição. Pesquise aí. E procure saber o que foi a Inquisição. E outro acontecimento na história medieval. Procure saber sobre a cruzada, o absolutismo. O absolutismo era pregado, sabe o quê? Uma só fé, um só rei, não é? Era mais ou menos isso. Agora eu esqueci aqui outro detalhe. O absolutismo que foi pregado na Europa, que era uma só fé, um só rei, não é? E uma só lei. Pronto, era essas três coisas no absolutismo pregado. Uma só fé, uma só lei e um só rei. O rei era o imperador romano, a fé era a fé romana e a lei era a lei romana. Foi pregado isso como verdade de Deus. E quem não se submetesse a isso era perseguido. Então, o absolutismo que foi pregado no período do império do sistema romano começou a perseguir as pessoas que não tinham a fé dentro dos princípios católico-romanos, que não se submetia ao rei romano, que não estava de acordo com a lei romana. Era perseguido esse povo. Inclusive, os Estados Unidos, essa grande nação hoje, ela foi construída por oito ingleses que fugiram do absolutismo romano na Europa e vieram para a América. E na América, esses 8 ingleses formaram hoje o que é os Estados Unidos. É a história, você vai pesquisar na história. Então, muita gente começou a ser perseguida em nome de fé, em nome de Deus, por não aderir à fé e não comunicar e não concordar com a fé romana. Era tido como herege. Se você procurar saber a história do próprio Martim Lutero, a história de William Tyndale, um inglês que
traduziu a Bíblia na tradução inglesa, porque Martinho Lutero traduziu para alemã. E a gente vai ver que esses homens foram perseguidos porque estavam levando para o povo que a Bíblia falava e não que a igreja pregava. A igreja falsificou e tirou do povo o conhecimento da palavra, criando suas interpretações. A igreja é o sistema católico romano. E é hoje que acontece com essas igrejas, a mesma coisa. Eles tiram do povo a ciência da palavra. Eles aplicam para o povo suas regras, suas normas das igrejas. Meus irmãos, aí as pessoas querem debater, querem contestar, querem refutar com argumento persuasivo, com argumento de achismo, com argumento que leva à emoção defendendo o valor, o zelo de igreja. Não tem conhecimento, não tem base, não tem princípio bíblico, não tem manejo bem na palavra, não sabe usar o texto dentro do contexto para trazer uma defesa dos princípios da palavra e quer argumentar, não conhece nada da história. Eu não estou aqui me exaltando, não. Estou mostrando que é importante o conhecimento, irmão. Vá conhecer o que você está vivendo, de onde veio. E eu tenho certeza que aquilo que você está vivendo como se fosse para Deus, não vem de Cristo, não. Você tem que viver os princípios de Cristo, não é o conservadorismo de igreja. Essa lata que tu está preso, restrito dentro dela. Essa lata conservadora da religião. Mas vamos lá, foi só um parênteses aqui para dar essa informação a você. Então, a partir daí surgiu a grande apostasia, a primeira grande apostasia. Quando os cristãos deixaram de viver a vida de fé e liberdade em Cristo e passaram a aderir uma vida como se fosse para Deus por meio do sistema católico romano. Não mais por meio de Cristo. Eles agora viviam por meio de igreja, não mais por meio de Cristo. E aí Paulo vai dizer, olha o que Paulo vai dizer no versículo 2. Aliás, versículo 3 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, que querendo parecer Deus. Isso aqui vai ser quando o anticristo se manifestar, porque todo o desejo de Satanás é querer ser Deus. É por isso que ele leva o povo na mentira de que estão adorando a Deus e ele recebendo a adoração como se ele fosse Deus. Porque Satanás ele quer ser adorado como Deus. E como é que Satanás é adorado como Deus? Dentro da religião. Por isso que ele criou esse sistema religião. Para ser adorado, porque a religião não é Deus adorado lá dentro. Claro que ninguém vai adorar o diabo dizendo que eu estou adorando o diabo. Vão dizer que é Deus. Mas é uma adoração falsa que Deus não recebe, que não é Deus que está sendo adorado. Então o trabalho do anticristo vai ser esse. Querer se colocar como Deus diante da humanidade, vai sentar no templo, esse templo que o texto está falando, vai ser o templo de Jerusalém, que isso aqui vai ser uma promessa para os judeus ainda, o templo de Jerusalém, o templo de Salomão vai ser reconstruído, porque o anticristo, esse homem do pecado, quando se manifestar, esse governante mundial, quando se manifestar o filho da perdição, sabe de onde é que ele vai governar este mundo? Ele vai governar de Jerusalém, ele vai sentar no templo, o texto está dizendo isso. Vai sentar no templo e vai querer ser Deus adorado, porque isso para os judeus tem muito valor. O templo era o lugar onde os judeus tinham a presença de Deus. E isso vai acontecer. A presença de Deus vai ser adorada pelos judeus no templo. Mas através de Jesus, quando vier para governar o mundo, e de Jerusalém, no templo, ele vai governar o mundo inteiro. São revelações escatológicas, ou seja, de coisas que ainda vão acontecer. Isso que eu estou trazendo aqui para você ainda vai acontecer. Então o anticristo, quem é o anticristo? Um governante político. Quem é o falso profeta? Um líder religioso mundial. Então veja como o que eu falo sempre confere com a verdade.
os dois sistemas que Satanás governa a humanidade é o político e o religioso. O político governado pelo anticristo e o religioso governado pelo falso profeta. É ou não é? Então, quando o anticristo se revelar, ele vai impedir toda adoração a Deus. É aí que os judeus não vão mais se submeter a ele, porque vão resistir. Porque os judeus, eles não adoram o homem, ele adora diretamente a Deus. Só que eles perderam o tempo da promessa, não aceitaram o cumprimento da promessa, que aquele que Deus enviou, que era o que eles deviam se levar, era o Messias, o Salvador deles, e eles rejeitaram. Eles só vão reconhecer o Messias dele, que já veio, eles ainda estão esperando, quando voltar para proteger e livrar esse povo da perseguição do anticristo, que vai se levantar nesse período para destruir o povo judeu, que não vai se submeter à adoração a ele. Vocês estão entendendo isso? Isso aqui são coisas que vão acontecer no futuro. E já está caminhando para isso. Mas vamos lá. Então Paulo vai dizer, irmãos, não se preocupem não, vocês têm que ter a sua preocupação sobre a vinda de Jesus. A preocupação do cristão não é com guerra, não é com anticristo, não é com bomba atômica, não é com tsunami, não é com catástrofe no mundo. A preocupação, a prioridade, o cristão tem que se manter prudente, priorizando, é estar aguardando a vinda de Jesus. É isso que nós temos que estar buscando, irmão. Nós devemos estar com a nossa vida na prioridade de estar pronto, aguardando a vinda de Jesus como se fosse agora. Não é amanhã ou depois, não. Porque tanto faz se ele vier agora, ou daqui a 10 anos, 20 anos, ou tanto faz a gente partir agora, ou daqui a 1 hora, 2 horas. Nós temos que estar preparados ou para a vinda de Jesus, ou para quando chegar a hora da morte, que a gente sair deste corpo, dessa matéria. Então por isso que nós temos que estar pronto, aguardando este dia como se fosse agora. A nossa preocupação não é com o problema deste mundo. Deixa o mundo se perturbar e viver seu desespero como estão vivendo aí, com guerra, com pandemia, com vírus, com doença, com tsunami, com catástrofe, com aumento disso, aumento daquilo. A gente vai pedindo a Deus misericórdia e olhando para a promessa, se alegrando na esperança, tendo paciência na tribulação e perseverando na oração, que é a nossa vida ligada com Deus, para não se perder dele. É isso que nós temos que nos preocupar. Não é com outra coisa não, irmão. Então Paulo vai dizer, meus irmãos, não se inquiete, não se perturbe com nada que venha para vocês, tirando vocês do entendimento da esperança da vinda do Senhor. Não deixe nada lhe tirar desse entendimento, lhe trazer perturbação. Fiquem aguardando, porque vai acontecer muita coisa ainda e vocês têm que estar firmes, aguardando este momento. Pode o mundo virar de cabeça para baixo, mas você fica firme aguardando a vinda de Jesus. Pode você estar acometido de uma doença, você pode vir passar dificuldade, você pode estar com enfermidade, você pode até morrer, mas se mantenha firme aguardando a promessa da vinda de Jesus, porque mesmo que a gente venha morrer, não vamos perder esta promessa, vamos ressuscitar para estar com Ele quando Ele vier, aleluia, glória a Deus. Nós temos que estar firme na promessa do Senhor, irmão. E Paulo aqui, nesse contexto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo vai dizer isso sobre a vinda de Jesus. Paulo vai falar da manifestação do anticristo. Só que tem um porém que muitos teólogos, eles não dão crédito ao que o texto continua falando. Eles pegam somente uma parte para dizer que o anticristo vai se revelar antes, aliás, antes de Jesus vir. Que quando o anticristo se revelar, a igreja vai estar aqui ainda, só que não. O texto vai deixar aqui bem claro que isso não vai ser assim. Porque o anticristo, a revelação do anticristo, é para a atuação de Satanás na terra, para o engano dos que não creram na verdade. Porque o anticristo, ele não vai ter quem resista a ele. A igreja é
a luz de Deus na terra, que resiste contra o ministério da injustiça. E se o anticristo aparecer com a igreja aqui, ele não vai governar, ele não vai predominar, porque a igreja nunca vai se dobrar, nunca vai ser conivente com o anticristo. E no período do anticristo, todos vão estar dobrados diante dele. Só depois que Israel vai perceber que isso aí não é de Deus, aí vai resistir o anticristo, é quando vem a perseguição. Mas a palavra de Deus deixa bem claro que esse momento, essa profecia só vai acontecer quando a igreja for levada por Jesus. É por isso que Paulo vai falar da vinda de Jesus e do aparecimento do anticristo. Vamos ver o texto aqui. E Paulo vai dizer assim: não vos lembreis de que estava estas coisas, versículo 5. Estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Paulo estava sempre orientando os irmãos sobre o assunto, sobre o conhecimento da fé, sobre a esperança, sobre a vida prudente. Paulo nunca estava preocupado em mandar ninguém estar dentro de vida ativa, religiosa, vivendo ativismo, vivendo formalidade, vivendo sacrifício, penitência. A preocupação de Paulo com os irmãos era manter os irmãos no conhecimento, no entendimento de Cristo. E Paulo vai dizer, olha o que ele diz no versículo 6. Agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então o anticristo, ele ainda não se manifestou porque há algo que o detém, para que ele não se manifeste. Porque tem um tempo determinado para ele se manifestar. E esse tempo determinado para o anticristo se manifestar vai ser o tempo quando a igreja daqui sair. Aí ele vai se manifestar. Mas enquanto a igreja, não estou falando da igreja Assembleia, Batista, Presbiteriana, Deus é Amor, Igreja Católica, Igreja de Irmãos, não estou falando de igreja Adventista, Presbiteriana, eu estou falando da igreja de Cristo, pessoas. Enquanto nós cristãos estivermos aqui com a nossa fé perseverando em Cristo, fazendo o trabalho do ministério da justiça, combatendo e resistindo contra o ministério da injustiça, o anticristo não se manifestará. Porque o anticristo só vai se manifestar quando o ministério da justiça aqui for encerrado, que é aqueles que estão em Cristo como membro do corpo de Cristo, fazendo o trabalho do reino de Deus na terra, levando a luz, combatendo a mentira, pregando a verdade. E quando o anticristo se manifestar, aí ele vai governar e manipular a humanidade com a mentira abrangente. Aí não vai ter quem prega a verdade. Ele só vai se manifestar quando a igreja, que é a luz de Deus, sair da terra. E Paulo vai dizer aqui: agora vós sabeis o que o detém. O que é que o detém? A igreja, vamos lá. Para que ao seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é esse um que está resistindo ao ministério da injustiça? Até que do meio seja tirado, para que assim então se revele o anticristo, o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Então, olha o que a palavra está dizendo. Há um que resiste, até que do meio seja tirado. Aí quando ele sair, esse um que resiste, que for tirado do meio, aí o anticristo vai se revelar. Quando for tirado, não é quando estiver aqui. Quando for tirado, o texto está dizendo isso. Quem é esse um que resiste? Quem é esse que opera resistindo o ministério da injustiça? A igreja, pessoas, nós que estamos em Cristo. É o que eu faço, é o que você faz em Cristo. Estamos combatendo contra o ministério da injustiça, a mentira do diabo, enganando o povo como verdade de Deus, combatendo contra o sistema religioso, político, filosófico, teológico, tudo que vem para contrariar a verdade do Evangelho, nós estamos combatendo. O espírito do anticristo já opera, é operante na terra. A gente vê aí o trabalho para desfazer do Evangelho. O trabalho aí sendo feito em nome de Deus para tirar o povo de Deus. Isso tudo é o espírito do anticristo operando. Aglomerando multidões em nome de Deus para viver uma fé vã.
para viver heresia de perdição, doutrina de demônios. Isso tudo é o espírito do anticristo operando, levantando homens em nome de Deus, profeta, profecia, visão, revelação, tudo tirando as pessoas do evangelho, desviando as pessoas do entendimento do evangelho. Isso é o trabalhado, o espírito do anticristo, que já está operando no mundo, mas Deus está trabalhando no seu reino com a sua igreja. O reino de Deus neste mundo não é a igreja A, a igreja B, denominação, instituição. O reino de Deus neste mundo é o Espírito Santo em nós, que nos usa, que nos guia, que nos dá ousadia para pregar a verdade e condenar a mentira, levando o evangelho. O reino de Deus está implantado em nós. É onde está esse que vai ser tirado. Aí o anticristo vai se revelar. Esse que o detém ainda para que ele não se manifeste é a igreja, é pessoas que estão em Cristo na terra, é a luz do mundo. Por isso que o mundo ainda não entrou em trevas, porque a luz ainda está aqui. Aí quando a igreja, que é a luz do mundo, sair, as trevas reinarão. O que é as trevas? A mentira do diabo. Então o anticristo agora entra e começa a governar com a mentira, que vai abranger o mundo inteiro, e toda a humanidade vai ser levada na mentira do anticristo. Se a igreja estiver aqui, a igreja não vai se dobrar. A igreja nunca foi vencida. A igreja nunca foi levada a viver vencida pela mentira. A igreja sempre está na terra, desde que Jesus levantou até o dia que ele venha levar ela. Vai estar atuando e fazendo o seu serviço, porque Cristo está em nós para nos garantir isso. Foi o próprio Jesus que disse que as portas do inferno não prevaleciam contra a igreja dele. Nós, pessoas, vamos estar sempre combatendo, vamos estar sempre mostrando a verdade, resistindo o reino das trevas, combatendo com a verdade de Deus. Mas quando a igreja que somos nós, pessoas que estamos em Cristo, for tirado, aí o anticristo se revela. E olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Agora Deus vai permitir que o anticristo se revele, e Deus vai permitir que o anticristo opere de uma forma abrangente a mentira do diabo para enganar este mundo, porque não creu na verdade para se salvar. É o que a palavra vai dizer. Vamos lá. Vamos ler o versículo 7 até o versículo 11. Veja a leitura. Veja o que a leitura vai dizer. Vamos lá. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é que vai ser tirado da terra do meio? Nós, igreja, o povo de Deus. Versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e o aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Quando a igreja sair, aí o anticristo se revela. Olha o que agora está dizendo aqui no versículo 9. Essa cuja vinda será segunda a eficaz de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Vou ler de novo. Você não entendeu isso aqui? Eu preciso chamar a sua atenção para isso aqui. Eu preciso chamar a sua atenção para isso aqui, para você entender o que a palavra está dizendo. Deus vai permitir a operação do erro. Deus vai permitir Satanás enganar essa humanidade de uma forma que nunca enganou na terra. Deus vai permitir Satanás operar prodígios, sinais e grandes maravilhas para levar esse povo que não creu na verdade a se embaraçar mais na mentira do diabo, aonde vão estar condenados, porque não deram ouvido, desprezaram a verdade, ignoraram a verdade, resistiram e negaram a verdade. Então quiseram viver na mentira, então Deus vai permitir a mentira na vida dessa humanidade. O texto está revelando isso aqui. Deus vai permitir a operação do erro, do engano, da mentira do diabo sobre a humanidade, para a humanidade viver essa mentira e ser condenada, porque não creram na verdade. Olha o texto aqui falando. Vamos lá. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará. Versículo 9, capítulo 2, de 2 Tessalonicenses, que nós estamos lendo. Essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Eficácia de Satanás. Olha o que o texto está revelando.
a eficácia, a ação abrangente de Satanás sobre a terra vai ser tão forte quando a igreja sair. Olha o que o texto vai dizer. Essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Hoje ele já opera isso. Hoje ele já está operando os sinais, os prodígios, os milagres, as curas que o povo está vivendo aí de mentira. Você vê o povo, meu irmão, dentro das igrejas, então, porque hoje foi o poder de Deus. Olha, foi grande o poder de Deus. Oi, Deus curou, Deus libertou. Quem? Pergunte a ele, mostre quem, o que aconteceu. Tudo de mentira, a mente do povo é ludibriada, o povo com um entendimento cego. A mentira do diabo cega as pessoas estão aprisionadas na mentira de Satanás, mentalmente presas nessa mentira que o diabo tem levado o povo a estar lotando esses lugares chamados igreja. É porque é milagre, é cura, é poder, é presença, Deus fez presente. Aconteceu o quê? Tudo isso é para tirar vocês da direção do Evangelho, do entendimento do Evangelho, cegando o entendimento de vocês. O povo distraído dentro dessas igrejas, com esses movimentos de cura, de poder, de profeta, de profecia, de campanha, de pacto, de vida escrava de igreja, como se fosse para Deus, perdido, distraído do conhecimento do Evangelho. O diabo cegando esse povo e tirando esse povo cada vez mais de Deus. E o povo endurecendo o coração e não aceitando a verdade. E é por isso que Deus vai permitir. Olha o que o texto vai dizer. E essa cuja vinda, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que... Observação, irmão. Observação aqui. Todo o trabalho da mentira de Satanás vai ser para os que vão perecer porque não creram na verdade. E com todo o engano da injustiça, para os que perecem. Por que perecem? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que creram na mentira e não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Então Deus vai permitir, irmãos. Olha o que a palavra está nos ensinando, irmãos. E eu não estou aqui trazendo nenhum conhecimento teológico. Eu não estou trazendo aqui nenhuma sabedoria humana. Eu estou apenas ministrando o que a palavra nos autoriza. Eu estou mostrando para você o que a palavra nos ensina. Olha o que a palavra está nos revelando, está nos mostrando, irmão. O anticristo, quando se manifestar, a igreja vai está tirada da terra. As trevas vão cair fortemente neste mundo. Deus vai permitir a operação do engano e da mentira, onde o diabo vai trabalhar de uma forma abrangente que ele nunca trabalhou. Deus vai permitir nesse período, para que todos aqueles que não creram na verdade enquanto tiver o tempo, sejam enganados pela mentira, para que sejam condenados por não dar ouvido à verdade. É o que a palavra está revelando aí. Deus vai permitir a operação do erro. O diabo está operando hoje, está, mas Deus ainda não está permitindo ele agir como ele vai agir quando a igreja sair daqui. Deus ainda não está permitindo. Satanás está operando, está, mas está com restrição. Mas quando a igreja sair daqui, Deus vai permitir a operação de Satanás de uma forma abrangente na terra, para que leve aqueles que não deram ouvido à verdade dele para se salvar, a se manter na mentira por onde vão ser condenados. Por onde vão ser condenados? O texto está dizendo, serão condenados por não ter dado ouvido à verdade para se salvarem. Por isso Deus vai permitir a operação do erro. Você quer mentira? Quer viver na mentira? Quer viver escravizado? Quer viver sobrecarregado? Quer viver dentro dessa regra, dentro dessa formalidade, dentro desse engano, dentro dessa fábula, dentro dessa fantasia, dentro dessa vida maldita de heresia, de doutrina de demônio, de evangelho anátema, de ventos de doutrina? Quer viver tudo isso? Não está dando ouvido à verdade, não. Não está dando atenção à verdade, não. Não está recebendo a orientação, não. Então tome aí a mentira para você continuar nela e ser condenado, porque não deu ouvido à verdade para se salvar. A verdade é o evangelho que está sendo pregado por aqueles que têm compromisso com o reino de Deus para pregar o evangelho. Não é a mentira do diabo que vocês estão presos, escravizados dentro desse ambiente, não.
vivendo cheio de regra, de norma, cheio de mentira do diabo, achando que é Deus operando. Vocês precisam conhecer a verdade. Como vão conhecer a verdade? Se vocês não ouvem a verdade, desprezam a verdade, ignoram a verdade e não aceitam a verdade, como vocês vão ser libertos? Esse é o meu trabalho, irmão. O irmão Wellington Ramos. Convicção, minha mente consciente. Eu estou lúcido, sóbrio, com a minha vida voltada para aquilo que Deus me deu. O ministério da palavra, pregar a verdade, condenar a mentira, aborrecer o mundo que se aborreça, mas a verdade tem que ser pregada. Não importa quem não goste, quem goste, o importante é que eu tenho que cumprir o meu ministério, pregar a verdade e não me calar. Há tempo e fora de tempo. Porque o juízo de Deus é um fato, é uma realidade. Quem não crê na verdade continua condenado, não tem outro meio, não tem outra forma, não tem o que fazer. Ou crê na verdade para se salvar, ou continua na mentira e indo à condenação. E é por isso que eu tenho que pregar a verdade. Como vou ouvir se não há quem pregue? É preciso pregar a verdade e combater contra a mentira que o diabo tem pregado aí em nome de verdade de Deus. O diabo pegando a mentira de Satanás, a mentira dele e colocando como verdade. Pegando a verdade de Deus e colocando como mentira. E tirando as pessoas da direção de Deus. E as pessoas aceitando por não dar ouvido à verdade. E por isso Deus vai permitir a operação de Satanás de uma forma ampla na humanidade por não ter dado ouvido à verdade de Deus. Irmão, quantas mentiras o povo está vivendo em nome de Deus dentro dessas manifestações religiosas. Prodígios, sinais, cura, milagre, presença de Deus, é operação de Deus, é Deus falando, é Deus revelando. O povo tudo dentro de mentira. Mentira por quê? Porque não estão ouvindo a verdade do Evangelho. Não é Deus. Não é Deus, irmão. Aonde não tem a pregação do Evangelho, Deus não está. Aonde não tem compromisso com o Evangelho, Deus não está. Aonde não tem o povo sendo instruído, aprendendo de Cristo, Deus não está. Pode viver qualquer manifestação em nome de Deus, pode fazer qualquer evento grande, pode estar dentro de qualquer igreja deslumbrante, pode estar vivendo sacrifício, penitência, campanha, subindo monte, flagelo, pacto, voto, em nome de Deus. Deus não está aí, porque Deus está onde está a palavra dele sendo levada para esclarecer, corrigir, instruir, ensinar o homem que precisa do conhecimento da verdade para ser salvo. Deus não está dentro desses movimentos, dessas atividades religiosas que levam o povo à emoção, embriagados, perdidos, tudo manifestado, possesso, caindo, pulando, sem noção. Não, Deus está onde a palavra dele está sendo ministrada, para levar inteligência, para manter de pé, para levantar o caído, para dar sabedoria, para dar entendimento e para dar ao homem o conhecimento da verdade por onde ele vai ser liberto. É aí que Deus está, irmão. Não é dentro desses eventos cheios de atividade, que entretende, interte e distrai o povo daquilo que o povo precisa conhecer de Deus. Esse é o trabalho do ministro do reino de Deus, do pregador do Evangelho. É pregar o Evangelho, é levar a luz aos que estão nas trevas, é levar o poder de Deus, que é o Evangelho, para libertar almas que estão aprisionadas na mentira de Satanás. Foi isso que Jesus disse a Paulo: Paulo, eu te envio para pregar o Evangelho, para trazer das trevas os que estão na luz, para libertar os que estão no poder de Satanás e trazer para Deus, para que sejam santificados pela fé em mim. E isso com a pregação do Evangelho. Não é com esses movimentos de culto de poder, de reteté, de pra, não. É com a pregação, é com a palavra, a informação sendo levada ao conhecimento do povo. É isso que acontece quando é pregado o Evangelho. O milagre, a cura, o poder de Deus acontece com a pregação do Evangelho. Não é dentro desses movimentos de culto de poder, culto disso, daquilo, outro, não. Essas manifestações religiosas dentro das igrejas que o povo está vivendo, tudo perdido de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 17 e 18. Jesus vai dizer: Paulo, eu te envio a pregar o Evangelho, para libertar vidas que estão presas nas trevas e trazer para a luz, no poder de Satanás e trazer para Deus, pela pregação do Evangelho. E Paulo vai dizer: é o poder de Deus para salvar,
é o Evangelho de Cristo. Por isso que eu não me envergonho de pregar. Por isso que eu estou sempre pregando o Evangelho, condenando a mentira e levando esclarecimento para vocês. Sempre aqui na internet, no Face, no YouTube, no Quai, no Quai, aqui na minha comunidade, no trabalho, aonde eu estiver. Eu sou carta viva de Deus, exerço o meu ministério, cumpro a incumbência que Cristo me deu de pregar o Evangelho, de ser porta-voz, de ser sacerdote rei, levando para o povo a informação desse reino de Deus, para o povo conhecer e ser liberto. Esse é o meu ofício, cumprir a missão que Cristo me deu, pela vocação que Ele me deu para o ministério da palavra. Que Deus abençoe. Muito obrigado a todos vocês. Estou sempre aqui no Face, no YouTube, no Quai, levando para vocês todo dia, o dia todo dia, sempre levando momentos de edificação, de ensino, de instrução, para a edificação da sua fé em Deus. Amém? O irmão Wellington Ramos agradece esse momento tão maravilhoso e rico, desse momento que Deus nos deu para aprender mais e receber a instrução da palavra dele. Obrigado a todos, que Deus continue nos abençoando. Até a próxima, gente!